A Virtude do Egoísmo, com artigos adicionais de Nathaniel Branden. Editor Ortiz, A Vida da Ética do Homem e o Egoísmo Racional, de Ayn Rand. Esse é um pouquinho dessa obra. Vamos à apresentação da edição brasileira. Então, a contribuição dada por Ayn Rand ao pensamento filosófico deste século vem ganhando cada vez mais reconhecimento, especialmente nos meios acadêmicos norte-americanos. O número sempre crescente de filósofos, economistas, historiadores e psicólogos vem se debruçando sobre o legado intelectual de Ayn Rand, como provam as diversas obras publicadas após a sua morte, ocorrida em 1982. No Brasil, Ayn Rand passou a ser conhecida pelo público leitor através de seu romance mais famoso, Quem é John Galt, publicado em português em 1977, exatos 30 anos após a primeira edição norte-americana. E depois tem uma outra versão desse, deram um outro nome para a Revolta de Atlas, para o Quem é John Galt. Com a Virtude do Egoísmo ocorreu algo muito semelhante. Um dos principais ensaios deste livro, A Ética Objetivista, foi originalmente apresentado como uma conferência na Universidade de Wisconsin, em 1961. Hoje, decorridos 30 anos, os leitores brasileiros têm a oportunidade de conhecer mais profundamente a faceta filosófica de Ayn Rand. Este livro foi a primeira obra de não-ficção publicada por Ayn Rand, embora, na verdade, seus romances não tivessem um caráter puramente ficcional. Após ter saído da primeira edição de Quem é John Galt, em 1957, Ayn Rand dedicou-se exclusivamente a escrever sobre sua filosofia, o objetivismo, numa publicação intitulada The Objectivist Newsletter. Por meio desta e do Nathaniel Branden Institute, a filosofia objetivista ganhou um enorme impulso na década de 60. Toda uma geração foi marcada pelo que escreveu e ensinou Ayn Rand naquele período. Em meados da década de 60, a longa associação entre Ayn Rand e Nathaniel Branden foi uma espécie de porta-voz e íntimo colaborador do movimento objetivista, terminou, e o fim dela acabou arrefecendo o próprio movimento que, àquela altura, já ganhava corpo e se insinuava nos meios universitários e na mídia. Os livros de Ayn Rand, entretanto, continuaram a vender como sempre. No começo da década de 80, ela já havia batido a marca de mais de 20 milhões de cópias vendidas entre obras de ficção e não ficção. A publicação de A Virtude do Egoísmo em português é mais do que oportuna. Significa o resgate de um debate que já deveria ter começado entre nós há 30 anos, mas que, incompreensivelmente, apenas agora, e graças à iniciativa do Instituto de Estudos Empresariais, tem nisso. E agora mais ainda com a coleção Breves Lições do professor Denis Xavier. Um debate sobre os fundamentos de uma sociedade de homens livres, os postulados éticos sobre os quais devem repousar as instituições sociais, o verdadeiro papel que o governo tem a desempenhar, os equívocos filosóficos que são mascarados pelo uso inadequado da linguagem e as consequências de todas essas questões para a sobrevivência do homem. O livro que o leitor tem nas mãos não é um tratado de filosofia, como bem adverte o autor em sua introdução. Trata-se de uma obra que sistematiza alguns aspectos da filosofia de Ayn Rand anteriormente exposta em seus livros de ficção, especialmente Quem é John Galt, ou The Fountainhead, A Nascente, e The Fountainhead, esta última ainda inédita em português. E é a aplicação da mesma a questões cotidianas. Embora escrito há 30 anos, nenhum dos ensaios perdeu a atualidade. Antes, pelo contrário. Os problemas identificados por Ayn Rand continuam atuais e, dada a sua universalidade, também não se restringem aos Estados Unidos. Para o leitor brasileiro, basta alterar sem nenhuma dificuldade datas e nomes de protagonistas para ter a impressão de que a autora se refere a fatos que ocorrem hoje neste país. E ao final da leitura descobrirá a razão para isso. Todos os principais problemas que hoje enfrentamos são resultado de uma determinada visão ética do mundo, comum aos mais diversos períodos históricos. E o objetivismo se propõe a desafiar essas concepções atávicas e oferecer uma alternativa compatível com a natureza racional dos homens. O prefácio aqui, a apresentação da edição brasileira do Cândido Mendes Prunes. Vamos agora ao prefácio à edição argentina. Ideias novas, em todos os níveis culturais, desde os círculos intelectuais mais sofisticados até o homem comum, que só teve acesso a uma modesta instrução. Se reclamam por ideias novas. O pensador espanhol Julián Marías, em uma conferência realizada em 12 de julho de 1983 em Buenos Aires, comentou, a melancólica tristeza que me produz a decadência intelectual do mundo, e assinalou como causa dos problemas cruciais da humanidade a utilização em todos os níveis de ideias arcaicas que não tem mais nada a ver com a nossa realidade atual. Políticos, jornalistas, economistas, escritores, pensadores de todas as correntes juntam suas vozes a essa declaração.
Antecipando-se a estes comentários e aos de outros pensadores que cito aqui, Ayn Rand, em conferências proferidas nas universidades de Yale, Brooklyn e Columbia em 1960, pronunciou-se severamente a este respeito, dizendo: "Nunca antes o mundo clamou tão desesperadamente por respostas a problemas cruciais. E nunca antes o mundo se apegou tão freneticamente à crença de que não há respostas possíveis. Vivemos um tempo de transição, um momento de uma grande mudança", como diz C.W. Ceram, autor de Deuses, Túmulos e Sábios, em sua obra Yestermorrow. Com o século XX está se acabando um período da história da humanidade que abarca 5 milênios. Opondo-se a Oswald Spengler e ao seu conceito de que o Ocidente está terminando, a nossa situação não se assemelha à de Roma do começo da era cristã, mas sim a do homem de 3.000 anos antes de Cristo. Da mesma forma que o homem pré-histórico, levantamos os olhos e enfrentamos um mundo completamente novo. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.